Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão na Internet, o seu noticiário semanal do Esporte Clube Corinthians Paulista, um Podcast Mão especial, podcast número 110. E iremos até o final do ano. Terminou o Campeonato Brasileiro, mas o Podcast Mão continua, até porque tem muita notícia de bastidor. Será que o Corinthians contrata jogador para o ano que vem? Será que a temporada 2017 vai ser melhor ou vai ser esta lástima que foi 2016? Será que Oswaldo de Oliveira continua no comando técnico do clube? A gente vai falar de tudo isso para você que acompanha a partir de agora mais esta edição do Podcast Mão, podcast número 110, sempre com ele, o calmo, o sereno e o também serelepe, Vitor Guedes. Vitão, para começar, uma pergunta simples. O que você achou da derrota do Corinthians para o Cruzeiro em Belo Horizonte por 3-2? O Timão caiu pelas próprias forças, Vitão. Era só ganhar do Cruzeiro que estava na Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Não sei se é tão bom assim, né? Mas enfim, eu achei uma atuação patética e previsível do Corinthians. Um time que durante boa parte do ano foi um time sem alma, sem fibra, sem futebol, sem nada. E foi um placar enganoso, que o Cruzeiro foi melhor do primeiro ao último minuto. O Corinthians achou 2 gols, teve 2 vezes na frente. O resultado que precisava aconteceu e nem assim a rapaziada correu, deu sangue, suor, enfim. Eu já vi time dos Corinthians muito piores do que esse, que já é ruim, mas que corria, né? Esse time não tem alma, não tem nada. O ataque é ridículo e é melhor que a defesa. Olha, realmente foi um final de ano deprimente do Corinthians. E não falo pelo 7º lugar. Eu falo pelo time, pelo futebol, pela perspectiva de futuro, diretoria. Enfim, achei uma derrota triste, né? Você perder uma coisa, né? Você jogar entregue, não correr, não disputar. Não é esse o Corinthians que eu conheci, não é esse o Corinthians que eu sempre gostei e torci. Realmente, um time sem alma. O Cruzeiro que não queria nada com nada, né? Queria classificar para a Sul-Americana, mas isso aí você não convence o jogador a correr por causa disso. E correu mais que o Corinthians, né, Vitão? Muito mais, muito mais. Bom, o Corinthians achou um gol de escanteio do Guilherme. Aí você fala, bom, o cara nem a lei do ex funciona, porque mesmo contra um time que ele jogou, fala assim, agora vai, fez um gol, acho que ele já falou assim, bom, já fiz tudo o que eu tinha que fazer na partida. Não correu absolutamente nada. O Romero foi patético, saiu com 40 segundos de atraso. A defesa do Corinthians é de uma lentidão absurda. Não, né? O Wilson e o Balbuena, pelo amor de Deus, depois da partida do Mineirão, se aposenta os dois, pô. Isso não é zaga. Muito fraco o time do Corinthians. E, enfim, o Oswaldo também, que falou que não dá tempo de reclamar, não dá o caramba, né? Ele fez um trabalho muito ruim. O time é fraco, é verdade. Ele não tem culpa, ele não foi o cara que contratou, era o time, mas ele é o técnico, ele tem que pegar esses jogadores. Dá pra jogar mais bola que esse time. O Corinthians não tem um time pior que o do Botafogo, por exemplo. Né? A gente vai falar mais do Oswaldo, Vitão. Vai ter um capítulo só dele nesse podcast, mão, porque eu acho que merece um capítulo só de Oswaldinho. Agora, quero dizer para o ouvinte do podcast Mão, primeiro, que por enquanto não temos Teleco e Vessone nesta edição, porque cada um tinha um compromisso. O Teleco acho que estava no futsal, né? E o Vessone estava participando do Baita Amigos, lá do Band Esportes, mas eles avisaram que se der eles participam do meio para o final do programa, senão participarão no próximo normalmente. Teleco e Vessone continuam conosco aqui no podcast Mão. Mas eu tenho uma notícia boa, uma notícia ótima para você, Vitão, e para todos os ouvintes do podcast Mão. Mesmo com essa campanha horrível do Corinthians, eu achei uma notícia boa para o torcedor corintiano e para o ouvinte do podcast, Vitão. Você imagina qual é, né? Imagino, e tô muito feliz com essa notícia e eu tenho certeza que a minha sensação é a mesma de você, Marco Belo, e de Teleco e Vessone. Pode apresentar que você é estrela, apresenta outra estrela aí. Que isso, só se for estrela cadente, mas enfim, agora sim é a estrela que
além de tudo, nos ensina sempre, nos dá a honra de, a partir de hoje, não estar participando hoje como convidado. A partir de hoje é mais um integrante do Podcast Mão, é o 5º integrante do Podcast Mão. Podcast que tem o Teleco, tem o Vessone, tem eu, Marco Belo, tem Vitor Guedes, e a partir de hoje, muitas palmas para Maércio Ramos, o morcegão. Bem-vindo, Maércio. Ô Belo, edição de número 110, Corinthians 1910. Eu poder estar num dia como hoje, mesmo não tendo nada a comemorar, como disse o Vitor Guedes, mesmo a gente não tendo nada para falar de bom do Corinthians, mas podendo falar assim, puxa vida, tô entre amigos, com o Marco Belo, com o Vessone, com o Teleco, com o Vitão que está aí com a gente, para mim é motivo de orgulho. Orgulho porque falar do Corinthians, claro, falar na boa, né? Como falar, quando ganha título, puxa vida, maravilhoso. O duro é falar quando o time cai, como quando em 2007. Mas não tem problema, a gente está aqui para falar na boa e na ruim. Hoje, especialmente para mim, maravilhoso, porque você, Marco Belo, está me dando uma grande oportunidade de continuar nativa, mostrando que eu estou aí, vivo, e que as coisas acontecem como não aconteceram em 2016 para o Corinthians, acontecerão em 2017. Boto fé, porque em 2016 quase nada para tirar de bom desse Corinthians, hein, Marco Belo? Grande abraço, muito obrigado mais uma vez, abraço também para o Vitor Guedes. O Maércio Ramos não precisa de apresentação, mas para quem não conhece, grande repórter, grande apresentador, experiente, vai somar muito ao programa, será um reforço. Se o Corinthians está lutando para contratar reforços para o ano que vem, nós já contratamos o nosso, Vitor Guedes. Eu queria só falar sobre Maércio Ramos, o morcegão, que tem aquela assinatura clássica do Tô Batendo Asas, que é algo que não vou imitar, ele fará no final. Que é coisa sensacional. Vai ter muito disso. Vai ter muito disso. Sou de 77, né? Sou mais jovem do que Maércio Ramos, né? E eu vi o Maércio antes de ser repórter, né? Como torcedor, como telespectador. E tive o prazer de participar de alguns programas que ele apresentava na Rádio Globo, né? Que ele me convidou. Ele também teve o prazer de me visitar no Timão Universitário e tal. E ele fez, só que o Maércio Ramos eu jamais perdoarei, porque eu sou um cara sério, que tem um nome a zelar, e ele fez eu cantar Safada do Vando na Rádio Globo. É algo. Isso. O Maércio Ramos no programa Toda Noite, né, Maércio? O nome era Noite Total. Toda noite. Acabou, Marco Belo, me permita. Acabou na última terça-feira, né, com uma mudança de estratégia lá da Rádio Globo de programação, o Toda Noite, que era um programa que permitia isso, Vitor Guedes cantar e a gente brincar e etc, acabou na última terça-feira, assim como a minha saída da Rádio Globo também foi na última terça-feira, mas a vida segue. Mas foi isso mesmo, na última terça-feira, Vitor. Tá certo. Eu tive o prazer de participar. Enfim, antes de jornalista, já era fã de Maércio Ramos. Sem rasgaceira, sem muita fluência. Muito bem-vindo, morcego. É nóis. Aqui é Corinthians, pô. Isso nunca. Eu quero confessar algo também. Quando eu estava aprendendo a falar no colo de minha mamãe, com um ano e meio de idade, minha mãe estava ouvindo Maércio Ramos na Rádio Globo e uma das minhas primeiras palavras foi morcegão! Alô? A Alice já sabia que eu era corintiano, porque tem essa coisa, né? Assim, não, mas esse cara tá falando aí no podcast de mão, beleza, não tem como, nem seríamos hipócritas aqui de falar que não somos Corinthians. Mas assim, ali, ou aqui, ou acolá, como é que a gente lida com isso, né? Para a pessoa não ficar brava, ou chateada, ou decepcionada com a gente. Puxa vida, o cara falou tão bem do Palmeiras, falou tão bem de São Paulo, falou tão bem do Flamengo, do Santos, do Cruzeiro, sei lá de qual time, mas é corintiano, é gambá, não sei o que lá. Mas não é nada, aqui a gente pode desenvolver nossa paixão. Fico com o maior orgulho do mundo. Mas ali você já sabia, Belo? Maércio, eu acho que olhando para você, ouvindo você, conhecendo você como a gente conhece, eu acho que não há que ter dúvidas, né, Márcio Ramos? Apesar de você fazer o seu trabalho brilhantemente, de forma imparcial,
Alô, como todo jornalista tem que fazer, eu acho que as pessoas acabam percebendo uma corintianice do nosso Maércio Ramos pela paixão com que ele fala sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, e a partir de hoje no podcast Mão a gente pode até contar histórias, como por exemplo em 2009, quando eu e Maércio estávamos em estádio Beira-Rio, o Corinthians conquistou a Copa do Brasil com Ronaldo e companhia, Dentinho, enfim. Jorge Henrique. Aliás, o Jorge Henrique foi quem... Gol de André Santos, né? Gol de André Santos. O Jorge Henrique, Vitão, foi quem puxou os jogadores do Corinthians para pular no alambrado. E sabe quando os jogadores saem correndo do meio de campo para ir até a torcida, numa disparada? Eu vi o Maércio Ramos disparando também, eu falei, pô, o Maércio vai conseguir uma boa entrevista, né? E eu fui atrás. E eu fui indo, o Maércio um pouquinho na minha frente e o Jorge Henrique na frente dele. Eu falei, que legal, ele tá correndo para entrevistar os caras. O Jorge Henrique deu um pulo no alambrado, o Maércio também deu. Eu achei que ele tava indo entrevistar o Jorge Henrique, ele tava indo comemorar. Sensacional. O Vitão, Belo, acho que do ano antes, né? Foi 2008, né, a gente perdeu, né, pro Sport, não foi isso? Sport, 2008. Olha, a gente perdeu. Ô, Belo, é a minha estreia aqui. De repente, se eu fizer alguma má colocação, como essa, por exemplo, assim, em 2008 a gente perdeu. Quem perdeu foi o Corinthians. Mas o que eu quero dizer, assim, aquela de 2009... cara, a hora que o Jorge Henrique, sei lá, Ronaldo... O que menos me preocupava naquele momento era entrevistar o cara. Eu queria soltar o grito. Não, foi muito legal e tem várias outras histórias que a gente vai ouvir a partir de hoje com o Maércio Ramos aqui no nosso podcast Mão. E eu tenho o prazer também de dar boa noite, boa tarde, bom dia para Teleco Press. Tudo bem contigo, Teleco? Salve, salve, amigos do podcast Mão e caríssimos ouvintes. Eu não tô tão bem quanto você, Marco Belo, mas eu tô tentando. Não, você tá sempre muito bem, Teleco, porque você tá cheio de informação, a informação que o torcedor procura, você tem, mas antes de você falar sobre o Corinthians, Teleco Press, o rei da internet, dá as boas-vindas também pro nosso Maércio Ramos, que é o primeiro programa dele com a gente, Teleco. Rapaz, esse nome Maércio Ramos não me é estranho. É um tal de morcegão ou não? Opa, se o Maércio fizer o tradicional bater das asas, você vai saber quem é. Faz aí, Maércio. É um doente. Né? É muito bom, é muito bom. Ô Teleco, faz o seguinte, cara. Você ontem escreveu no Twitter que o Oswaldo ia sair. De onde você tirou essa, hein? Bem, é um programa de família, então eu vou falar que eu ouvi de fontes internas do clube e também já ouvi de gente próxima a um dos treinadores procurados aí, né? No momento, a gente não pode liberar os nomes, né? Eu ouvi 3 diferentes, ouvi um que deve ser uma piada, né? Porque não é possível. Ouvi um que eu achei mais ou menos e ouvi um outro que achei. Acho que assim, pelo menos tem alguma possibilidade de ser bom pro Corinthians. Fala um pelo menos pra gente aí, pô. O torcedor quer saber. Guto Ferreira é o melhor deles. Vamos falar. Então, eu vou falar do que eu achei uma piada. Eu achei o professor Luxemburgo. Eu achei que deve ser uma piada, né? Não é possível. Deve ser a comissão técnica. Vai ser, piada de mau gosto. Tipo. Aí o André Correia da Fazendinha é o fim do mundo. O Maércio falou do Guto Ferreira, Teleco, é um dos nomes. Pô, rapaz, assim você tá me colocando numa situação difícil. Mas eu acho o Guto Ferreira um bom nome, sim. Eu tô aqui pra isso. Eu acho o Guto Ferreira um bom nome. Mas... Assim, dentro do mercado que a gente tem, né? Sim. Porque o Guto Ferreira também. Foi bem na Chapecoense. O único time grande que ele dirigiu foi Internacional, né? Logo que ele começou a carreira de treinador. Só me decepcionou a postura dele, que fazia um bom trabalho na Chapecoense e largou a Chapecoense para dirigir o Bahia na Série B por causa de um pouco mais de dinheiro no meio do campeonato. Enfim, mas que ele foi bem na Ponte Preta, na Chapecoense, no Bahia, subiu o Bahia. É um bom técnico, né? Agora, antes da gente falar de possíveis substitutos... Fala, Márcio. Não, desculpa. Só para pegar esse gancho aí da história deixou a Chapecoense para ir lá pro Bahia por dinheiro, mas é assim que funciona.
O Eduardo Batista, que saiu do esporte para ir para o Fluminense, saiu por dinheiro. Aí naufragou e acabou indo para a Ponte Preta e fazendo um bom trabalho. Hoje está no Palmeiras, assumirá o Palmeiras. Guto Ferreira Você, muito sério. Você largou a Rádio Globo para ganhar, milhões aqui no podcast, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. E não importa em quantas prestações receberei, Belo. Mas eu sei que eu receberei. Assim como aquela camisa. Pô, essa camisa em 2016, joguei fora, não ganhei um jogo. Não, contra o Atlético Paranaense, vou ganhar esse jogo aí, libertar. Não, mas não vou falar nada não, ainda bem que o futsal é campeão. Temos futsal, então antes da gente falar de coisa ruim, vai que eu ia puxar o assunto do Oswaldinho. Título do futsal, Maércio Ramos. Maravilhoso, maravilhoso. Um ano em que até fiz pro timão universitário do Vitor Guedes, eu não sei, assim, como é estreia, né, Belo? Se eu cometer um ou outro deslize aqui, você me perdoa, mas assim, falei, não tinha nada pra gente pensar de bom nesse ano de 2016 do Corinthians. Tem sim. O futsal do Corinthians esse ano, depois de 6 anos, só decepções, saindo nas semifinais, esse ano uma grande conquista, mais que uma grande conquista, um prêmio pro goleiro Guita, que perdeu no meio da competição, já no finalzinho da competição, um filhinho de 2 anos, com uma doença que acabou levando o filho do Guita, e ele voltou, jogou e se sagrou campeão numa festa linda no ginásio Flamir Marques, que é o ginásio do Parque São Jorge, que acabou nesse ano de 2016 adotando esse nome, e a gente até brinca, né? Puxa vida, precisamos colocar um nome como Vladimir Marques para a gente ter um título do futsal. Então acho que é um negócio legal que o Corinthians investe nesse esporte, que é amador, assim como o Flamengo investe lá no basquete e é bem sucedido. Acho que as equipes de pedir mais quando ele é chamado para um outro trabalho, alguém está convidando, ele quer receber mais. Ele tem essa possibilidade. Então se ele chegar no Corinthians ou outro qualquer, só o Oswaldo não dá mais. Principalmente porque a gente fala Oswaldinho. Não dá para um Oswaldinho dirigir um Boeing como o Corinthians, né? Eu quero dizer 2 coisas. Primeiro que o Maércio está no interior, por isso a internet dele dá umas falhadas de vez em quando, mas quero avisar o ouvinte do podcast Timão que, claro, nas próximas edições, nas próximas participações, o Maércio, a gente vai se acertando, vai se comunicando melhor, igual o Vitão, que de vez em quando engole o microfone. Não, tá bom, só tô avisando que às vezes o ouvinte é exigente, Márcio. O ouvinte é exigente que bom. E de vez em quando fala, o som tá ruim, tá? Então por isso que eu explico. Que nem o Vitão, que de vez em quando engole o microfone, mas hoje tá bom. Engole é o caralho, que aqui é curto. Então pode falar palavrão? À vontade. Solta o primeiro que vier na tua cabeça aí. Não, porque eu ia ofender quem não merece. Fica sossegado aí. E qualquer dia ele vai contar a história do ET no potinho de maionese lá. Não é ET, é Saci, cara. É Saci, verdade. Eu crio Saci. Quem cria ET é esses caras que viajam pela vida. Pô, o cara cria ET. ET não existe, Saci existe, mas tudo bem, é para um próximo programa. É para uma próxima oportunidade. Mas eu tô avisando só o ouvinte sobre esse percalço, né, que é a primeira participação do Maércio com a gente. É uma alegria ter o Maércio. E a gente quis. Ele falou, tô no interior, não sei se a internet vai pegar bem. A gente falou, mesmo assim é importante você participar, cara. Que é uma alegria ter você com a gente aqui. Fala, Maércio. Tá bom agora? Tá ótimo. Então, quando eu falava lá, me empolguei para falar do Oswaldinho, né, contra o Oswaldinho e a favor de um outro, é porque naquele instante a gente fala em estabilidade, né? Eu precisava sair no meio do mato para ir em algum lugar, eu tava apertado. Juro para você, Belo, ali não tinha como. Se em algum momento oscilou, sei lá como é que fala isso aí, é culpa minha, mas não é da internet. A internet é boa. É que eu precisava sair para embaixo de uma árvore. Eu tô no mato, né, Belo? Mas tá bom, vamos pra frente. Fica tranquilo. E outra notícia boa é que agora temos time completo no podcast Timão. O Rodrigo Vessone tá por aí. Tudo bem, Vessa? Tudo bem, Belo. Tudo bem a todos os ouvintes.
Seja bem-vindo aí, Morcegão. Prazer aí, tantas e tantas jornadas juntos. Uma grande pessoa, um grande profissional, sujeito apaixonado por rádio e é uma inspiração para todos nós. Pode ter certeza, fazer rádio da maneira que você faz é para poucos e poucos conseguem demonstrar tanta paixão pelo rádio. Então, o Belo trabalha com isso, etc. Mas eu que trabalhei muito pouco e sou um novato de rádio, ter o Morcegão aí é muito importante. Acho que vai ajudar muito a gente com suas opiniões, enfim, certamente. Um prazer aí participar com todos vocês aí. Responde aí, Morcegão. Aumenta a minha responsabilidade, mas responsabilidade eu entendo, né? Com mais de 50, o que não pode faltar é responsabilidade, mesmo sendo irresponsável. Mas, Bessone, aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Qualquer coisa que eu falar diferentemente de Corinthians, eu não estou sendo verdadeiro. Qualquer coisa que eu falar a respeito de Corinthians, eu tenho que citar Rodrigo Bessone, Vitor Guedes, Teleca e Marco Belo. Então, Belo, o primeiro da noite, foda-se o resto. Aqui é Corinthians. O primeiro de muitos. Pô, ô Márcio, é que você não estava no time ainda, mas nesses 109 programas anteriores já teve de tudo. Já teve criança no colo, já teve gente comendo, já teve apresentador no banheiro, já tinha num outro apartamento que eu morava, nego fumando maconha do lado, e eu no meio do programa gritava pro cara parar de fumar maconha. Ô Belo, eu não sei como é que funciona a edição. Eu tô no meio do mato, num sítio. Eu duvido que ninguém... Não, vou falar, não. Pode falar. Porra, eu duvido que ninguém comeu uma mulher atrás de uma árvore no sítio, né? Porra. O meu Nick, fala, é Nick? Nick, isso. O meu Nick é Valéria Couras. Ei, Valéria. Oh, delícia! Porra, empolgado do jeito que eu tô com o título do Corinthians no futsal? A primeira já foi, agora eu vou comer amendoim pra caralho. Esse é o Maércio Ramos. Rodrigo Bessone, para voltar ao assunto, Bessone, a gente já falou do Oswaldinho aqui e até de possíveis substitutos do Oswaldo de Oliveira. Você acha que o Oswaldo fica, o Oswaldo sai, o Oswaldo tá no bico do corvo, ou tá que nem o Maércio, o Oswaldo tá com o negócio em pé, Rodrigo Bessone? Eu acho que em relação à diretoria, na cabeça dele, ele tá tranquilo, vai virar o ano e vai começar o ano. Mas certamente o Roberto vai ter que ser forte aí, porque a pressão vai vir forte. Quarta ou quinta-feira tem uma reunião importante. Quarta ou quinta tem uma reunião importante do conselho. Certamente a corneta vai rolar solta. A torcida também não está morrendo de amores por ele. Eu acho que o Oswaldo, ele precisava, mas isso tem que partir dele, né? O que é muito difícil. Ele deveria chegar nesse final de ano e talvez falar, eu tô me afastando, tô indo buscar conhecimento, acho que está na hora de eu tentar aprender um pouco mais e etc. E partir dele uma saída do clube, que eu acho que seria uma saída honrosa dele, ele tentando ali, falando, eu não tô saindo por culpa do clube, da torcida, do jogador, eu tô saindo porque acho que eu tenho que buscar um certo conhecimento diferente, ver o que está se passando por aí. Por exemplo, o Guto Ferreira está na Alemanha, ele que treinou o Bahia, subiu com o Bahia, ele está na Alemanha podendo aprender mais. O Guto é da geração meio que Oswaldo de Oliveira, ele já é mais novo, mas ele já é uma geração que não é dos novos, mas também não é dos mais velhos. Enfim, fica aqui naquele meio termo. Mas ele está na Alemanha, está buscando conhecimento. Então, a gente falou muito aqui no podcast dos treinos longos do Oswaldo, dos coletivos, que ninguém dá mais. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que tinha que partir dele. Agora, Vesta, só uma coisa. Tem que partir dele, concordo. Agora, se ele não tomar essa atitude, cabe ao presidente, que ele faz uma administração patética, mandar ele embora. É do ônus do cargo.
Né? Se o Oswaldo não pedir conta, então vão ter que aguentar o Oswaldo mais um ano. O presidente está lá e tem que demitir. Eu acho muito bonito o que falou o Vessone, seria lindo, maravilhoso, Frei Oswaldo de Oliveira. Eu duvido que ele faça isso. Um cara que não admite, Vessone, depois do jogo de ontem, que trabalhou mal, um cara que não admite, que não fez o suficiente para melhorar o time, o cara que põe a culpa na saída do Gil. Ele falou da saída do Gil no começo do ano, que falou que precisa de jogador mais experiente, ou seja, ele tá tentando rebolar para segurar o dele, Vessone. É a minha impressão. Eu não acredito nem um pouco que o Oswaldo possa... Eu acho muito legal o que você tá falando, mas eu tenho quase certeza que o Oswaldo não é desses caras, não. Pelo contrário, ele pode pôr a culpa em qualquer... Pode pôr a culpa na saída do Rivelino em 70x, 74, para ele não admitir que ele não tá fazendo o suficiente para comandar esse time. Eu vi a parte da coletiva dele, acho que foi até uma pergunta sua. Não tenho, porque eu só tô para você fazer uma análise, tem que ter o começo, meio e fim, e eu ainda tô no começo. Eu discordo frontalmente, assim. Ele não tem culpa de tudo, ele não tem culpa sozinho de não ter ido para Libertadores. Obviamente, as pessoas que são conscientes sabem disso. Ele não é culpado sozinho. Ponto. Só que aí daí ele não querer fazer uma avaliação e não assumir que ele não foi bem também, porque o cara que chega num clube, se ele chegar com ideias novas, tentando coisas novas, no mínimo ali ele dava ali uma situação diferente, tentando alguma coisa. A única coisa diferente que ele fez foi colocar o Wendel no meio de campo por uma necessidade, fez ali, mas ele não tentou uma modificação maior, não trouxe algo diferente que você vai falar assim, ó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Fábio Carille, naquele momento que ele assumiu, você percebia um time muito mais organizado, principalmente defensivamente. Então ali o Fábio trouxe algo novo. Opa, aquele Corinthians parece que é o Corinthians organizadinho de novo. Pode não brilhar, mas eliminou o Fluminense, ganhou do Cruzeiro, de 2-1 também na Copa do Brasil em casa. Ele tava ali, o Corinthians estava, você percebia que estava tendo uma melhora, com todas as limitações do time, mas havia uma melhora, já melhor posicionado, defesa melhor postada, não regalando muita coisa para o adversário. E isso a gente não viu do Oswaldo, não teve essa melhora. Então acho que esse tipo de avaliação que a diretoria vai fazer. O problema é que quem contratou, que teria que demitir, vai estar se dando um tiro no próprio pé. E não vai querer fazer isso. É uma situação complicada. Agora que trouxe, o problema foi ter sido essa escolha. Era muito melhor ter fechado o ano com o Fábio. O Fábio já tinha conhecimento de todo mundo. No título da Copa do Brasil, sim ou não, com o Fábio, sem o Fábio, o futuro acho que era o mesmo, não tem problema. A mesma coisa do brasileiro. Acho até que teria muito mais chance também. A culpa não teria sido só do Fábio, mas você não teria esse problema agora, que é ter um treinador que não foi bem, que a torcida não está gostando dela e que simplesmente agora você não sabe o que fazer. Você poderia ter caminho livre, poderia ter contratado um treinador, como a gente falou aqui no podcast. Fechasse com o Roger, por exemplo, dando um exemplo aqui, com o Roger ex-Grêmio, que foi para o Atlético Mineiro, ele não precisava assumir. Ele ia montando o time, analisando o brasileiro, jogador, ajudando nas contratações, programação, e ele ia fazendo e deixando o cara ele lá. E por trás tudo já sendo organizado com calma, e o clube não fez isso. E agora você fica aí com esse pepino na mão, que não sabe muito o que faz com o Oswaldo. Então é uma sucessão de problemas e erros. Fazer é demitir. Tem que fazer demitir. Você acabou de trocar a foto do Skype, Vitão? No meio da fala do Vessone, porque você falou que parecia o Luxemburgo conversando com a manicure, aí eu fiquei traumatizado, aí eu peguei uma foto velha. Essa tá melhor mesmo, essa tá melhor. Fala, Márcio. Se você me permite, o Vessone falando de treinador, né? Eu acompanhei e acompanho nas redes sociais o Vessone. Acho que mais que treinador, se cuidar de quem comanda o Corinthians ou dos pseudo-comandantes do Corinthians, né? Com trocas, como foi de diretor de futebol, cai um, cai outro, etc. e tal. Se o Vessone pode nos falar assim, se é possível a volta de caciques como Andrés, como Rosenberg, né? Porque assim, dentro de campo a coisa precisa ser arrumada. Mas fora de campo precisa ser organizada para que dentro de campo os resultados sejam colhidos. E aí o treinador, pode ser que essas pessoas que venham de fora, se vierem mesmo,
se forem confirmadas, voltas possíveis e grandes caras que vieram para o Corinthians de 2008 até aqui, grandes contribuições, essas contribuições fora de campo podem mudar a coisa dentro de campo, como, por exemplo, a saída do Oswaldo. Só isso, na colocação do Vessone. Isso daí foi o que me passaram, que tá tendo conversas nesse sentido, do Andrés estar retornando ao futebol. O Roberto não queria isso, mas ele sabe que ele está fragilizado, até politicamente, e também, até para o futebol profissional também. E que o Rosenberg também estaria sendo costurado para que o Rosenberg voltasse, alguma coisa em torno, e mais não só do marketing, mas muito pela arena também, para tentar fazer algo diferente. Tem muita coisa a se fazer no estádio. A torcida segue fazendo o papel dela, fez de novo em 2016. Não sei se vocês já comentaram aqui. O Corinthians fecha a temporada 2016 de novo com a maior média de público do futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro foi a do Palmeiras e o Corinthians em segundo, mas se juntar todas as competições de 2016, estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Corinthians de novo, com mais de 30 mil, maior média de público do brasileiro. Então, a torcida faz a sua parte, mas você precisaria ali de alguma coisa diferente, um gestor que pudesse mexer com name rights, com camarotes, com cativas, com tudo. Então, a tendência, eles estão tentando nesse sentido, o Rosenberg seria para isso. É um nome que agrada muito, só pelas redes sociais você sente ali que alguém que deixou uma boa imagem, que aí o torcedor, certamente, eu imagino, não todo mundo, porque ninguém é unanimidade, mas acho que muita gente o apoiaria nesse seu retorno. O André seria alguém para mexer também com o futebol, para tentar mexer no mercado, é alguém que conhece muita gente e que, pelo que se fala, está tudo muito parado no CT, o Flávio Adalto não tem conhecimento do mercado, o Alessandro também está começando, não tem sequer telefones de todo mundo, até dificuldade de entrar em contato, fica meio amarrado. E o Andrés ali, com aquele jeito dele, etc., e com conhecimento, poderia tentar agilizar, pôr um pouco de fogo ali no CT. Então, isso que está sendo conversado agora, para que os dois possam retornar e dar um pouco mais de unidade no grupo político ali também. O grupo Renovações e Transparência está completamente dizimado nesse momento, está cada um para um lado, todo um fechando com o Paulo Garcia, outro com não sei quem. Então seria uma maneira até também de acalmar politicamente. Não sei o que pode acontecer, mas eu acho que é uma tentativa. Nesse momento, talvez qualquer tentativa o Oswaldinho tá fora, né, Vessone? Hã? E se acontecer, o Oswaldinho tá fora. Se o Andrés assumir o futebol... Talvez tenha esse lado também. Pode respingar para ele também, porque certamente o Andrés não era a favor da vinda dele. Se o Andrés for tomar conta mesmo, e aí o presidente até fica com uma desculpa ali, tá assumindo aqui, ele não gosta muito, eu preciso tirar você daqui, etc. Enfim, eu acho que aí poderia ser a desculpa que o Roberto está precisando para tomar essa atitude, mas eu acho que assim, a perspectiva, eu imagino, para o torcedor, para 2017, não adianta o torcedor achar que grandes contratações, principalmente porque no primeiro semestre vai ser um primeiro semestre mais fraco, né? Eles têm o estadual, tem um jogo da Sul-Americana, pouca gente sabe, mas acho que é um jogo em fevereiro, já tem jogo da Sul-Americana, a tabela vai ser dia 30 de janeiro, o sorteio, ou dia 2, acho que é 30 de janeiro tem o sorteio, dia fevereiro já tem o primeiro jogo, com grande chance de ser na arena, o primeiro jogo até. Em fevereiro, e deve ter alguma coisa, um jogo perdido ali de Copa do Brasil também, que também vai ser mais espaçado e tal. Então vai ser um primeiro semestre mais fraco ali do Corinthians. Então eu imagino que a diretoria não vai querer gastar mundos e fundos para poder, durante 5 meses, que não precisa muito ali, pagar jogador mais caro. Vai tentar talvez guardar alguma coisa para o brasileiro. Então acho que vai ser uma das viradas de anos mais fracas em termos de contratação desses últimos tempos, eu estou imaginando, viu? Fala, Márcio. Não, é só brincar, Belo, desculpa, porque eu não tenho time ainda do podcast, então às vezes eu estou atropelando aqui, mas é que o Vessone falou da Sul-Americana, Libertadores com o Botafogo, Chapecoense vou poupar, é um capítulo à parte, não se brinca, Flamengo, Santos, Palmeiras, não vale nada. Aí pega uma Sul-Americana lá com Corinthians, Cruzeiro, Boca Juniors, River.
Sul-Americana. Libertadores, não presta pra nada. Esquece Libertadores. Sul-Americana, a maior competição. Não, sério! Sul-Americana, a maior competição de 2017. Flamengo, Palmeiras, qual outro lá? Grêmio, né? Grêmio, Atlético Mineiro. Tira nada. Pega a Sul-Americana aí. Corinthians. Depois do Campeonato Paulista é a Sul-Americana para você. Então. Mas só um detalhe sobre isso, Belo. Depois de tudo. O resto Sul-Americana será a maior competição dos últimos tempos. Você vai ver o que vai virar competição com o Corinthians ganhando esse título. Mas só um detalhe, até isso que o Márcio está dizendo, a Sul-Americana, então vocês vão ver a Chape agora o que vai acontecer. A Sul-Americana rendeu para a Chapecoense 15 milhões, ela rendeu a vaga na Copa Libertadores do outro ano, a Copa Suruga no Japão, onde você ganha acho que mais 2 milhões de dólares e disputa contra o outro campeão, vai disputar a Recopa, ou seja, ela inclusive ela dá até mais coisas do que a Copa Libertadores, que dá vaga na próxima Libertadores, óbvio, um título maior e a disputa do Mundial de Clubes. Só que ela consegue te dar boas coisas, e acho que a gente tem que parar como brasileiro, Copa Sul-Americana, etc. Eu já fui no Museu do Boca, no Museu do River, etc. O que os argentinos comemoram e festejam é mais um torneio internacional. O Boca, no museu dele, está lá, Rei de Copas. Tem 2 sul-americanas enormes lá e ele se considera o Rei de Copas porque ele ganhou 6 Libertadores, 2 sul-americanas. Aquilo faz parte. Torneio é torneio, título é título. Então acho que a Santa Fé fez uma festa com os colombianos no ano passado maravilhosa. Então acho que tem que parar um pouco com isso, dar atenção, porque tem muita coisa em jogo que o clube pode ganhar daqui para frente. Numa dessa vai passando de fase e os times, a gente estava tentando levantar, mas vai ter Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, tem chance do Colo-Colo, o Racing, todos os campeões de Libertadores, a LDU já está confirmado, o Racing da Argentina também. Então, ou seja, vai ter grandes times. Numa dessas, você vai passando de fase, você vai ter grandes confrontos pela frente. A gente está chegando no final do programa, já estamos falando há um tempo aqui de Corinthians, e eu preciso chamar o Teleco, que está quietinho, que quase não falou nessa edição do podcast Timão. Só deixa eu dar uma notícia aqui. Só aprender, eu acho... quem sabe, né, Marco Beto? Que isso, você tá raciocinando aí, quando você soltar, você vai soltar a pérola do programa, com certeza, Teleco. Porque é assim que os gênios fazem. Agora, só dar uma informação que eu acho importante, que eu recebi ontem lá no Mineirão, eu até passei pro pessoal do meu timão, não sei nem se eles postaram, acho que eles postaram essa informação, e eu dei na Transamérica. O Corinthians, não sei se você está sabendo disso, está tentando mudar a forma de arrecadação da arena. E eles estão bastante confiantes que isso vai acontecer. Eu consegui essa informação como? Eu estava perguntando para o pessoal como que a Libertadores faria tanta diferença assim no caixa do clube. Porque nas minhas contas a renda não entra para o time, a renda fica lá para o fundo para pagar o estádio, então não vai mudar grande coisa. A cota de TV é a mesma, também não vai mudar. O patrocínio é o mesmo, também não vai mudar. Então qual a diferença tão grande assim com Libertadores ou sem Libertadores? Daí essa pessoa me falou o seguinte: vai mudar. Porque o ano que vem, parte da renda vai para o futebol do clube. A gente está mudando o contrato com a Caixa e mudando o contrato com a Odebrecht. Para mim, essa é uma informação muito importante em relação à Arena, porque mudar o contrato do jeito que está, que é um contrato ridículo para o clube, um contrato em que o Corinthians vai ficar 30 anos sem ganhar renda, eu acho que vai ser muito importante para o futuro do Corinthians. Se o Corinthians conseguir convencer a Caixa, convencer a Odebrecht a pegar pelo menos parte desse dinheiro da renda e investir no futebol do clube, daí a gente pode pensar, vai demorar mais para pagar o estádio? Vai, mas o estádio já vai demorar para cacete, para pagar 20, 30 anos, sei lá quando que o Corinthians vai conseguir pagar essa porra, mas que ganhe 50% da renda, vai entrar uma grana que vai ajudar muito no futebol do clube nos próximos anos. Não sei se você chegou a ouvir falar dessa informação, Vessa. Eu vi por vocês, por você, pelo Zupac. Muito interessante, acho que pode ajudar muito, obviamente. E eu acho, Belo, que eles chegaram numa conversa do tipo, o futebol com o estádio, o futebol profissional e o estádio, aquilo é uma roda
positiva ou negativa. A conta é muito simples. Eu acho que eles chegaram a essa conclusão. Ó, gente, é o seguinte: um time forte leva torcedor vai jogar bem, vai brigar por título, que leva torcedor para o estádio. Um time meia boca não vai jogar bem, não vai brigar por título, não leva torcedor do estádio. Ou a gente se ajuda e vai fazer essa roda girar de maneira positiva, como o ano passado, por exemplo, 70 e poucos milhões de bilheteria, média ainda mais alta do que foi esse ano, porque o time estava bem, a torcida ia para o jogo, pagava os ingressos mais caros, comprava mais cativa. Agora o time, o ano que vem, não tá bom, não disputa a Libertadores, menos gente no estádio. Então acho que eles chegaram à conclusão de que ou a gente se ajuda, ou a roda vai ser negativa. E pra gente não interessa nem ter um time ruim, nem para vocês ter o estádio vazio. Então acho que eles estão chegando no meio termo nesse sentido, que só para mim só pode ser interessante, só pode ajudar na verdade todo mundo, né? O Teleco também, se você quiser, pode falar sobre isso. E eu queria saber também, para terminar o programa, Teleco, se você tem informação de reforço. A gente falou do Oswaldo, mas não falou de jogador, né, para o ano que vem. Então, eu acho que esse ano tá muito triste o panorama de reforços, né? Porque antes, pelo menos, tinha bastante especulação. Agora a gente não tá ouvindo nada, né? Olha, quem isso tem um lado positivo. quem sabe alguém saia, quem sabe alguém saia para ser moeda de troca, tal. Mas eu tô com medo, Teleco e Vessone, e Belo e Equilibrado Morcegão, que seja o pacote que eu cobri a época como setorista do Corinthians, 2003, 2004, com Julinho, Samir, Piá, Regis Pitbull, Julinho, nossa, e grande elenco, uma coisa bizarra. Esse ano já foi bizarro as contratações do Corinthians, né? Agora, pro ano que vem, eu tô bastante preocupado com o que virá. E só dando um pitaco rápido antes do cronometrista Marco Belo acabar com o programa, que ele tem muita pressa. Quando ele não está no programa, quando eu apresento, o programa não acaba nunca, viu, Belo? Eu falo 15 horas, o pessoal não reclama que é rápido. E você acha legal? O programa teve... O programa começou hoje e acabou domingo. Mas enfim, só cornetando o Vessone, porque o ouvinte do podcast Mão não consegue assistir um programa se tiver uma discussão minha com o Vessone, eles vão achar que nós estamos com um problema. Eu lembro esse ano, e eu fui voto vencido aqui, que eu achei uma palhaçada o Corinthians poupar o time no Paulista por causa de um jogo da Libertadores. E agora eu escuto que tem que ganhar tudo. Primeiro, a Sul-Americana não é a Libertadores. A Libertadores é mais do que a Sul-Americana. Eu concordo com a tese de que qualquer título que jogue, inclusive o Paulista, tem que jogar para ganhar e sem froice de mundo, de ter que conquistar o mundo, tudo é jogar o War, conquistar o planeta. Então que o Corinthians jogue a sério, o que jogar ano que vem? Paulistão, Brasileiro, Sul-Americana. Agora, dizer que a Sul-Americana não vale a mesma coisa que o Libertadores, não vale, né? Isso é óbvio. Agora, o Corinthians perdeu pro Palmeiras, que é o maior rival, o único rival mesmo, né? O Rivale, como diz o Teleco, porque essa palhaçada de poupar jogador que não vale, tudo era Libertadores. Então, é o meio termo, né? Tem que jogar o que tiver, tem só o Paulista que jogue. E agora tem que ver essa Florida Cup, né? Que já estão dizendo que talvez não viaje, eu não sei se vai, se não vai, enfim. Tem que ganhar tudo. Fala, Teleco. então, mas assim, não de ganhar tudo, mas pelo menos disputar, né? A gente tá falando aí do maior orçamento do país e outro, o time tava até que levando aí devagar quando estava com o Tite. Não estava aquela maravilha, todo mundo estava achando de razoável para baixo o trabalho, mas puxa vida, né? Precisa trazer Cristóvão e Oswaldo? Aí é demais pro torcedor. Tudo bem não ter muito dinheiro, mas pelo menos usar bem o dinheiro aí. A gente teve aí vários reforços que vieram, né? Que eram bons nomes no papel que ainda não vingaram, e teve gente que a gente nem sabe como veio parar no Corinthians. Então, por favor, eu acho que ganhar todo ano certamente não dá, mas pelo menos podia caprichar um pouquinho mais. Tem que jogar para ganhar, você vai ganhar outra coisa, né? Exato. O Teleco falou de gente que não se sabe como veio parar no Corinthians. Aguardemos os retornos de Alain Mineiro, Speed Mendonça, esses jogadores que não devem ficar, devem ser reemprestados. Nossa, me lembro de cada merda, hein, Marco? Mas que voltarão. O Alain vai embora. O Alain Mineiro tem contrato até 2018, final de 2018 com o Corinthians. Esses caras fazem um contrato absurdo.
O Mendonça também, se eu não me engano, é até o final de 18 ou 19. Eles vão ser reemprestados, né, Teleco? Mas continuam sendo do Corinthians, eternamente. É impressionante como esses caras fazem contrato longo no Corinthians. Agora, o Moisés e o Maicon, né? O Moisés estava no Bahia, o Maicon estava na Ponte, devem ser utilizados pelo Oswaldinho, que quer experiência, deve ter indicado Paulo Baier, sei lá, para o ano que vem, tá querendo experiência, o Oswaldinho. Mas a gente vai ter muito programa pela frente para falar sobre isso, a gente vai ter outros podcast mão até o final de dezembro, esperamos que com boas notícias para a torcida. Este não é o programa apresentado pelo Vitão, que demora 3 dias, então a gente vai se despedindo por aqui e quero o adeus primeiro adeus não, né? Um até logo do Rodrigo Vessone. Vessa, até o próximo. Valeu, até a próxima. Um abração. Valeu, Vitor Guedes. Valeu a todos, companheiros. Morcegão, bem-vindo de novo. Pai do Lorenzo, Teleco, Marco Belo e Oswaldo, área. Ô, Teleco, um abração para você, cara. Até o próximo. Um abraço para você, Marco Belo, para os demais companheiros de programa, para a nação corintiana. Espero que no próximo podcast em mão a gente esteja falando da saída do Oswaldo e da chegada do novo treinador. Vai, Corinthians. Maércio Ramos, é um prazer tê-lo como integrante do podcast Mão. Esse foi o primeiro de muitos, Maércio. Prazer é você me dar a oportunidade de poder estar na ativa aí mostrando que a gente está vivo e que tudo passa. Belo, um grande abraço, viu? Muito obrigado. Como disse o Teleco, vai Corinthians. E aí, vai mesmo. 2016, 2017. Estamos à sua disposição, Belo. Fica com Deus. Muito Bate obrigado. as asas aí. Bate as asas, morcegão. Águas do caralho. Falou, galera. Podcast.